Então, pessoal, muito obrigada, prof. Renata, pelo acolhimento da UERGS e desse evento que não é apenas da UERGS. Eu vou abrir a meu cerimonial aqui, não era a minha intenção. Está aparecendo na tela o cerimonial? Não. Eu vou abrir meu cerimonial aqui e para conseguir fazer com mais correção. Então, o evento se chama Dionélio Machado, Letramento de Percurso, a tetralogia em uso. Esse evento ele foi gerado com um grupo de pós-graduação lá do Cefet de Minas Gerais, e eu estava fazendo o estágio pós-doc junto com o meu supervisor, professor Vicente Aguimar Parreiras, e dentro do projeto nós geramos leituras com os pós-graduandos a respeito das obras do Dionélio Machado. E foi um congressamento de ideias tão maravilhoso que a gente resolveu trazer o evento para Porto Alegre. A ideia de participar da Feira do Livro, num primeiro momento, era que todos viessem, mas todos sabem das circunstâncias que nós vivemos, a conjuntura social e etc. Nós acabamos gerando, então, já para evitar qualquer tipo de constrangimento, nós geramos esse evento, então, multimodal, ou seja, todo mundo está participando do jeito que pode, e a ser realizado de forma híbrida. Presencialmente, nós estamos em alguns aqui, convidados, né? E estamos fazendo essa transmissão síncrona, que está emocionante. Está emocionante. Para quem conhece as pessoas que estão na tela, como eu conheço, nós estamos aí com gente de todo o Brasil, né? Eu estou muito tocada com isso. E esse evento, além disso, tem uma parte que é uma apresentação online de trabalhos que os alunos fizeram, e esses alunos, é bom dizer, que eram mestrandos, doutorandos e alunos ouvintes, né? Eles fizeram vídeos a respeito das obras do Dionélio Machado, e nós transformamos esses vídeos numa exposição de vídeo pôster. Quando a pessoa faz a inscrição, ela já recebe os links, né? Então, vejam que nós realmente tentamos fazer um evento multimodal mesmo. Então, esse evento ele acabou se constituindo num congressamento muito bacana do POSLING, que é o Programa de Pós-Graduação em Linguagens do Cefet Minas Gerais, o PPGD, que é o Programa de Mestrado em Educação da UERGS, e a pós-graduação Teoria e Prática da Formação do Leitor, a edição de Erechim, a qual eu coordeno juntamente com a professora Thais, que está aqui presente também. Então, nós ficamos assim, muito felizes por ele estar acontecendo no Cirandar, não apenas por ser um espaço, mas por ser o espaço que é uma ONG comprometida com a emancipação das pessoas, com a evolução humana, com a cultura. Vocês não podem imaginar como está maravilhoso. Aqui nós estamos falando dentro da biblioteca, cada canto cuidado com alguma coisinha de arte, muito lindo, é um ambiente muito lindo. Então, hoje, a nossa mesa redonda de hoje, a ideia dela é abrir, assim, quem foi Dionélio Machado, o que é exatamente o letramento de percurso, né? E o que esse letramento de percurso teve a ver com a formação literária docente. Então, nós resolvemos fazer essa abertura, saudando as pessoas que estão aqui, todos os colegas. Nós temos os colegas de Erechim, temos os colegas de Porto Alegre, temos os colegas de Osório, nossos alunos da pós-graduação, que são de todo o Brasil, nossos alunos do pós-ling. Se eu fosse citar o nome de todos, eu estaria sendo injusta. Então, eu gostaria de fazer convites representativos para fazer uma pequena fala. Então, eu acho que nós tivemos esse monte de acolhimentos, carinhos todos aí, né? Temos a presença aqui de mais algumas pessoas presencialmente, né? Temos a presença remota e a presença consanguínea, com calor humano, né? Então, eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes. O costume do remoto, praticamente 3 anos trabalhando no remoto, eu já estava focada aqui com a questão da câmera, né? Mas eu vou abrir aqui na tela para vocês uma pequena explicação, tá? Sobre da onde que saiu a ideia desse evento. E é realmente uma explicação. Tu recebe? Sim, Obrigada. É realmente uma explicação breve, né?
porque o importante é cada um contribuir com a sua parte, não é? Então, por força de estudo, eu fui fazer o meu estágio pós-doutoral junto ao Cefet de Minas Gerais, onde eu conheci todas essas pessoas que ressignificaram a minha trajetória, né? A ideia do letramento de percurso surgiu no doutorado, tá? Esse acabou sendo o livro que surgiu após o doutorado, a gente publicou a tese, e eu fui fazer o doutorado e estudar uma obra da UERGS, organizada por colegas da UERGS, com escritos do pessoal do PIBID, dos alunos do PIBID. Tá? E aí, lendo, eu ia trabalhar com os letramentos, mas lendo o que eles escreveram, quando eu cheguei mais ou menos no fim assim, das leituras, né, eram 22 textos, me veio assim, mas isso aqui é um letramento de percurso. E me surpreendi, porque sabem quando vem uma coisa bem pronta dentro da cabeça, a gente fica pensando, mas eu já ouvi isso em algum lugar, né? Aí eu fiquei pensando, será que eu já ouvi isso em algum lugar? E fiz uma busca, porque eu já tinha estudado os letramentos e não tinha achado nada como letramento de percurso. Então, eu cheguei à conclusão, fiz aquela vasta busca na internet, com medo de estar copiando alguma coisa de alguém, e realmente esse termo, letramento de percurso, essa expressão não havia. Então, eu considero que essa expressão veio realmente na minha tese de doutorado, e eu notei o quê? O que eu interpretei com esse letramento de percurso? Que os alunos do PIBID, ao escreverem, eles mostravam o quanto eles tinham aprendido com a experiência na sala de aula, com a experiência com as leituras, com as reuniões com os professores e tal, mas eles não apresentavam só isso em termos de como dar aula. Eles apresentavam isso mostrando que esse processo tinha feito com que eles mudassem a vida deles. Então, eu comecei a observar que essa convivência com as diferentes formas de leitura não fazia só o que, teoricamente, uma iniciação à docência, pela parte mais tradicional, teria que fazer, que seria ensinar o camarada da aula, né, por uma visão mais tradicional. Ao contrário, e realmente o trabalho com o PIBID era um trabalho que fazia com que eles se tornassem educadores por tudo que eles estavam passando. Mas como eu sou da área de letras, ficaria complicado para mim intervir nesta questão da educação em si. Então, eu trabalhei com o mapeamento de como que eles disseram isso. Eu analisei os textos como matéria, como coisa. Qual é a palavra desse texto aqui que me demonstra que realmente aquilo que a pessoa leu, que ela vivenciou, mudou a vida dela? E então, aí eu comecei a estudar e fui criando coisas, porque como não existia o letramento de percurso, não existia um instrumento que eu pudesse usar para medir se tinha letramento de percurso naquelas obras ou não tinha. Então, eu inventei. Eu sempre digo que a melhor coisa é o que não existe, né? Porque aí você pode inventar coisas. Talvez se eu tivesse ido pela cabeça de um outro estudioso, eu tivesse que me adaptar à forma como ele via as coisas. Mas eu fui fazendo. Claro, eu não inventei do nada, porque a gente estuda bastante, né? Todo mundo sabe que a gente estuda bastante no doutorado, né? Mas, enfim, e o professor Vicente Aguimar Parreiras, que foi meu supervisor no estágio, ele foi banca do meu doutorado e depois ele foi banca da minha qualificação e depois do doutorado. E quando eu falei com ele sobre fazer o estágio com ele, o estágio pós-doc, a primeira coisa que ele me disse, vamos trabalhar com letramento de percurso. E para mim foi uma surpresa, porque vocês sabem, a gente faz os estudos. Samira, eu estou desesperada que você está sentada aí atrás de mim. Mas, vocês sabem que a gente faz as coisas, mas a gente fica com aquela sensação assim de que talvez não esteja tão bom, talvez não seja, né? E o professor Vicente ele me colocou um peso nisso. Ele disse: não, vamos trabalhar com os alunos do Cefet. E foi uma disciplina que nós criamos junto com ele, e isso aqui que eu estou mostrando para vocês, aí agora eu vou mostrar rapidamente, assim, foi o meu relatório do pós-doc, que terminou agora dia 21/9 de 2022. Então, claro, tem aqueles passos do projeto e tal, não vou cansar vocês com isso, mas eu vou apenas mostrar para vocês que
foi daí que surgiu o trabalho com os textos do Dionélio. A ideia era trabalhar o seguinte: formação literária docente, porque os alunos do Cefet, eles estavam trabalhando com a questão da educação, da tecnologia e tal. Aí, nós não quisemos, assim, trabalhar com eles, ensinar para eles como trabalhar com os alunos. Nós quisemos fazer a prática da leitura docente. Aí, aplicamos a DIPAC, que é uma teoria que o professor está estudando, que é a leitura e o trabalho em grupos, porque a disciplina é em EAD. Essa disciplina foi em EAD. E uma das coisas que distancia os alunos muito na disciplina do EAD é a solidão. O camarada se desmotiva. Então, o professor Vicente criou esse processo, onde os grupos vão trabalhando em pequenos grupos, depois grupos maiores, depois se juntam, depois apresentam os trabalhos. Então, nós adaptamos. Nós pegamos as obras do Dionélio Machado, são 4 obras. Essas obras contam uma história só, que vai acontecendo, começa num livro, depois está lá e termina, né, uma espécie de uma saga, hoje a palavra está muito comum, né, e cada grupo, então, leu uma obra, primeiro no pequeno grupo, 2 pequenos grupos, depois o grupo maior, e depois apresentaram na sala de aula e nós debatemos. Não tinha como não trazer isso e publicizar isso para além da sala de aula, porque ficou muito bom o trabalho deles. E quando a gente terminou fez todo esse levantamento, aqui eu fiz o relatório aqui de tudo que nós trabalhamos no Moodle, porque era em EAD, fiz todo o levantamento do material que eles leram, aqui algumas imagens das aulas, né? Com eles, como é uma disciplina em EAD, não era obrigatória a presença, né, Samira? Mas nós tínhamos sempre uma média de 30, 40 pessoas, né, participando. Eles eram em torno de 54 os alunos, mas assim, que iam nas aulas e tocavam horror, né? Era sempre esse volume. E então foram experiências assim que nós fomos fazendo. Aqui estão as 4 obras, aqui a apresentação dos trabalhos, né? E essa experiência terminou, então, terminamos o processo da sala de aula em si, e ficou, então, esse vazio. O que nós vamos fazer com isso que ficou tão legal, né? Vamos deixar para lá? Não, vamos fazer um evento e vamos apresentar o que vocês construíram. Então, por isso que nós estamos aqui hoje. Eu só parei aqui no meu relatório na DIPAC para trazer a definição, né? Dinâmica interacional, pedagógica, adaptativa, complexa. Então, esse trabalho aqui, eu trabalho com o meu supervisor, o professor Vicente Parreiras, que estaria aqui hoje, não está por força maior, está trabalhando e tem uma série de publicações sobre isso com os alunos, e nós também vamos entrar nessa linha aí, né? Então, nós tivemos, assim, uma opinião dos alunos. Aqui foram alguns eventos que a gente participou junto com ele, aqui o livro, participamos, fizemos uma aula inaugural lá na Unigoiás, participamos de um evento grande da Mackenzie sobre os 100 anos de Saramago. Então, nós vivenciamos a leitura. Então, a nossa formação do leitor não foi uma formação do leitor, do professor, para ensinar, foi uma formação do aluno-professor, né? E sempre se tem aquela pergunta se será que valeu a pena, né? Pelos relatos, aqui são todas as atividades que a gente fez, pelos relatos que eles fizeram, sobre a avaliação que eles fizeram, a gente observou que eles realmente se sentiram contemplados e que fez diferença para eles, tanto a DIPAC, fazer todo aquele processo coletivo, quanto estudar o livro do Dionélio Machado, essa história, e ver a personagem principal, que é o Maneco Manivela, como que ele se transformou a partir do contato com a leitura. Porque ele é um homem muito simples, no primeiro livro ele não tem muita leitura, ele gosta de cerveja e tal, ele trabalha, ele vai para casa, ele dorme e tal, ele não tem muito esse contato. E a partir do transcorrer das histórias, ele acaba se tornando uma pessoa bastante politizada, com bastante consciência de conjuntura, ele se torna um militante, inclusive, e tudo isso a partir da convivência com pessoas que têm leitura e que vão dividindo com ele essas novas palavras e tal. Aqui eu coloquei algumas opiniões do pessoal que eles externaram, tanto sobre o letramento de percurso, quanto sobre a DIPAC. Não vou cansar vocês, como eu disse, né, com isso aqui, apenas mostrar para vocês da onde que surgiu esse evento,
tá? E dizer para vocês que é uma honra para mim, é uma felicidade, é uma pena muito grande que o professor Vicente não esteja aqui. Eu separei, inclusive, uma fala dele numa das aulas, tá? Onde ele aborda o porquê que ele aceitou, né, que ele achou importante aplicar o meu projeto de formação do leitor, e eu vou passar aqui agora um trechinho para vocês, tá? Só um minuto. Só de complementar um pouco o que você acabou de dizer, né, endossando tudo que a Ana acabou de dizer, que é uma conversão longamente hoje à tarde, mas quando eu vi a oportunidade de convidar a Ana para a gente dividir essa disciplina, foi por causa do trabalho de mestrado da Sandra Brito, que está fazendo essa disciplina. Não sei se ela está aqui com vocês hoje, mas o mestrado dela era exatamente esse incômodo que ela chegou, quando ela voltou para o mestrado dela, ela é professora do ensino fundamental 2, né, o final de 1 e do 2, e era um incômodo muito grande para ela o fato de ela conseguia ter sucesso com os alunos dela, uma formação dos alunos com leitores de textos literários, e mais via que muitos colegas não tinham esse mesmo sucesso. Isso comentou lá no mundo. Então, ela chegou com um projeto de mestrado, que era para fazer um levantamento de estratégias bem-sucedidas da formação do leitor literário lá no Fundamental. Então, quando ela chegou com esse projeto, eu achei maravilhoso, porque eu me tornei professor por causa de um professor de quinta e de sexta série, que eu já falei que era aqui, já louvada, e que conseguiu formar, na minha turma, 40 alunos que não tinham dinheiro nem para comer direito, e 40 viciados em leitura. E, então, eu achei, me identifiquei com o projeto dela instantaneamente, e como eu acredito que formar leitores é a principal função da escola, eu disse, vamos lá. Aí ela foi a campo, e como nós vamos saber se o professor foi bem sucedido? Então, vamos perguntar para alunos do curso de engenharia qual deles se declara leitor de textos literários. Entre aqueles que se declararam, você vai entrevistar. Ela entrevistou os alunos, você não vai mencionar professor na sua pergunta. Aquele aluno que, nas respostas dele, ao descrever a trajetória dele como leitor de texto literário, ele mencionar um professor como tendo sido uma pessoa fundamental no processo de formação dele, aí você vai procurar saber onde ele estudou, quem é o professor, e vai atrás do professor para ver as estratégias que o professor usou. Bom, então a gente achava que a gente ia conseguir elencar estratégias bem-sucedidas, estratégias que outros professores poderiam pegar e replicar e usar essas estratégias da minha parte. Bom, resultados da pesquisa foi que ela conseguiu 17 nomes de professores que esses alunos indicaram como tendo sido essenciais para eles, a formação deles como leitores literários, e ela foi atrás dos 17. Conseguiu entrevistar 15. 2 ela não conseguiu. Um acho que estava fora do país, o outro acho que tinha morrido, não sei. 2 ela não conseguiu entrevistar. Bom, resultado. Quando ela acabou de entrevistar todos os professores, que ela foi categorizar, agrupar as estratégias, ela percebeu que as estratégias não se repetiam, não eram, assim, a repetição das estratégias
não justificava aquela estratégia ser melhor do que a outra. Tá? Não era significativo. Então, ela veio desesperada atrás de mim. Eu falei, Vicente, eu não posso dizer que é estratégia. Eu não tenho um rol de estratégia bem sucedido. Porque tinha, desde aquela famigerada, então, do famigerado fichamento do livro, até as estratégias mais mirabolantes e criativas que você possa imaginar. Então, mas aqueles professores todos eram bem-sucedidos, porque o aluno dele falou. Então, não era o professor que tinha dito. O aluno, que já estava no curso de engenharia, disse que aquele professor tinha influenciado para que ele se tornasse um leitor de texto literário. Eu disse, Sandra, isso significa, então, que não é, claro que eu demorei alguns dias, né, para poder arrumar uma solução para ela. Isso significa que não é a estratégia que o professor usa que faz com que o aluno seja um leitor de texto literário melhor ou pior. Então, você vai ter que voltar nas gravações que você fez, transcrever tudo e fazer uma outra análise para ver o que está por trás do discurso do professor que justifique ele ser bem-sucedido nessa formação do leitor literário. Aí ela descobriu o ponto mais importante que eu acho que serve para qualquer disciplina, não só na formação do leitor literário. O que ela percebeu que tinha em comum em todos eles é que todos aqueles professores eram viciados em leitura. Eles sentiam muito prazer na leitura. Então, não era a estratégia que o professor usava que fazia, que influenciava o aluno. Era o fato do professor passar para o aluno todo o prazer que ele sentia como leitor. Então, o aluno via aquilo, então, se o professor sente tanto prazer com isso, eu quero experimentar também. Então, essa foi a pesquisa da Sandra. Quando eu participei da banca da Ana, que ela veio com o letramento de percurso, com essa questão cunhando o termo letramento de percurso, isso talvez seja a solução para que a gente possa fornecer instrumento para aquele professor de literatura ou de qualquer outra coisa que não tenha se apropriado, que não seja um apaixonado por aquilo, né? Porque nós não podemos nos enganar, achar que todo professor de português é um leitor apaixonado de texto literário. Nós sabemos que não é assim. Né? E mesmo os apaixonados não têm tempo para ler o tanto que gostaria. Então, eu encontrava esse meu professor lá, o meu pai, lá, o quinta série, sexta série, onde a gente encontrava, ele estava lendo não só para nos influenciar, ele era um viciado de leitura, e a gente percebia aquilo dele, aquilo saía pelos poros dele. Então, a proposta da disciplina foi essa proposta de dar uma chacoalhada em todos, para apresentar o conceito de letramento de percurso, falando da formação literária do professor, mas não só da formação literária. O letramento de percurso ele pode se aplicar ao uso das tecnologias digitais também, por ensino. Por exemplo, o professor que é apaixonado pelas tecnologias digitais, ele vai conseguir, de alguma forma, fazer com que aquilo fique palatável e motivador para o aluno dele. Da mesma forma que o